Olá, meu nome é Camila e eu faço parte do Engenheiros Sem Fronteiras do Núcleo de Uberaba. E hoje vamos dar continuidade no nosso projeto de matemática básica com o assunto de grandezas proporcionais. Qualquer dúvida ou sugestão que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários do vídeo ou enviar no e-mail que vai estar disponível no final da aula. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Primeiro, vamos começar com as respostas dos exercícios sobre razão e proporção. Exercício 1. Qual o valor de x na proporção abaixo? Então, aqui nós temos a fração 1 sobre 3 igual a 12 sobre x. Para a gente descobrir o valor de x, a gente precisa multiplicar em cruz para chegar na seguinte equação. Então, a gente vai fazer 1 vezes x e depois 12 vezes 3. Isolando o x, a gente vai chegar no resultado de x igual a 36, que é o valor do x para essa proporção. Exercício 2. Um concurso para preencher 200 vagas recebeu 1.600 inscrições. Quantos candidatos há para cada vaga? Bom, para a gente descobrir quantos candidatos há para essa vaga, a gente precisa fazer a nossa proporção. A gente teve 1.600 inscritos para 200 vagas, então a gente começa escrevendo 1.600 sobre 200. A gente corta os dois zeros de cima e os dois zeros de baixo e a gente vai chegar na fração 16 sobre 2. Simplificando essa fração, dividindo 16 e o 2 por 2, a gente vai chegar numa fração 8 sobre 1. Então, a nossa resolução é que há 8 candidatos para cada vaga. Exercício 3. Gustavo estava treinando pênaltis caso precisasse na final dos jogos de futebol escolares. Sabendo que de 14 chutes ao gol ele acertou 6, qual a razão do número de acertos para o total de chutes? Bom, para descobrir a nossa proporção, a gente precisa montar a nossa fração de proporção. Ele acertou 6 chutes de 14 chutes que ele fez ao gol. Então, a gente vai criar a nossa fração 6 sobre 14 e simplificando ela, dividindo tanto em cima quanto embaixo por 2, a gente vai chegar na fração de 3 sobre 7. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa B, 3 sobre 7. Agora falando sobre as grandezas diretamente proporcionais. São diretamente proporcionais quando o aumento na medida de uma delas causa um aumento na medida da outra na mesma proporção. O mesmo vale para o caso de redução de medida. Então, pensando assim, se a gente aumentar 2 de uma proporção, de uma medida, a gente também vai ter que, e esse 2 também aumenta a outra medida, isso quer dizer que elas são diretamente proporcionais. E o mesmo funciona se diminuísse 2, por exemplo. Agora falando sobre as grandezas inversamente proporcionais. São inversamente proporcionais quando o aumento na medida de uma das grandezas causa uma redução na medida de outra, e vice-versa. Então, as diretamente proporcionais é que, quando uma medida aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção, na mesma quantidade, e as inversamente proporcionais é que, quando uma aumenta, a outra diminui, ou quando uma diminui, a outra aumenta. Agora falando sobre a regra de 3. A regra de 3 é um meio de usar a propriedade fundamental das proporções para determinar uma das 4 medidas de duas grandezas, quando se conhece as outras 3. É aplicável quando duas grandezas são proporcionais. Exemplo 1. Digamos que um automóvel esteja a 50 km por hora em determinado período de tempo, percorra 250 km. Quantos quilômetros percorreria se sua velocidade fosse de 75 km por hora? Bom, então, para a gente resolver, a gente consegue usar a nossa definição de regra de 3. Aqui, o exercício nos deu que, quando o carro está a 50 km por hora, ele percorreu uma distância de 250 km. Se ele tivesse a 75 km por hora, quantos quilômetros ele percorreria? É assim que a gente observa a nossa relação. A gente conhece 3 grandezas que são proporcionais. E a gente consegue, então, utilizando a regra de 3, descobrir o nosso valor de x, que no caso vai ser
quantos quilômetros o carro vai percorrer se ele tiver 75 km por hora. É só a gente usar a nossa definição e multiplicar por cruz. Então, a gente vai ter 250 vezes 75 e os 50 vezes o x. A gente começa a isolar o nosso x e a gente vai encontrar um x igual a 375. Então, no mesmo período de tempo, só que agora a 75 km por hora, esse automóvel conseguiria percorrer 375 km. Agora os exercícios para casa. Exercício 1. Uma herança de 3 milhões de reais será dividida de forma diretamente proporcional entre as idades dos 3 herdeiros. Sabendo que eles possuem 24, 28 e 44 anos, o herdeiro de maior idade receberá um valor total de... Bom, aqui nós precisamos fazer a nossa continha de proporção, certo? E a gente vai usar o valor de 3 milhões e ele quer saber quanto o herdeiro de maior idade, ou seja, de 44 anos, vai receber dessa herança. Exercício 2. Um automóvel percorreu 272 km e consumiu um total de 32 litros de etanol. Supondo que esse consumo se mantenha o mesmo e que o tanque do carro tem capacidade máxima de 50 litros, então a quantidade de quilômetros que esse automóvel percorre quando está de tanque cheio é igual a... Bom, aqui também nós temos o conhecimento de 3 grandezas proporcionais, então a gente pode usar a nossa definição de regra de 3. Exercício 3. Em uma determinada prova, um candidato que acertou 12 questões recebeu um total de 39 pontos. Sabendo que o valor das questões é sempre o mesmo, um candidato que obteve 52 pontos acertou um total de... Bom, aqui a gente também tem o conhecimento de 3 grandezas, certo? Então, a gente também consegue usar a nossa definição de regra de 3. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Esse é o e-mail para o envio de dúvidas e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Até a próxima aula!